Pela fé, a vitória vem. Pela fé, a cura chega. Pela fé, a salvação é realizada. Pela fé, o milagre acontece. E nesta noite, o Senhor vai mais uma vez renovar a sua fé, fortalecer a sua fé, abençoar a sua fé. E é sobre isso que vamos falar na noite de hoje. Uma fé inabalável na presença de Deus. O que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável é uma fé que não cai, é uma fé que não é destruída, é uma fé que permanece, e o Senhor está fortalecendo nesta noite a sua fé. Digita a frase da tua vitória, coloca essa frase aqui nos comentários. Pela fé eu recebo a minha vitória. A frase da noite é: pela fé eu recebo a minha vitória. Você poderia, por gentileza, digitar esta frase aqui nos comentários? Pela fé eu recebo a minha vitória. Amém? Vamos estar buscando a presença do Senhor nesta noite e eu quero cumprimentar a todos vocês com uma boa noite. Na presença do Espírito Santo de Deus, está começando agora a nossa oração da noite. Estamos ao vivo para juntos buscarmos a presença daquele que vive e reina para sempre. Faça também o seu pedido de oração, vamos estar intercedendo por você, para que o Senhor te abençoe cada dia mais e mais. Bem, vamos estar orando nesse momento? Vamos estar intercedendo ao Senhor? Não esquece também, meu povo abençoado, de confirmar o seu gostei, tá bom? Tem pessoas que chegam no canal, mas não cliquem em gostei. Você precisa confirmar o seu gostei, tá certo? Clica no botão gostei e que Deus te abençoe poderosamente. Portanto, nesse momento, com o coração repleto de fé, oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da verdade, na tua presença majestosa, na tua presença gloriosa, nós estamos aqui mais uma vez. Pela fé estamos aqui. Pela fé viveremos os milagres. Pela fé viveremos o impossível. Pela fé, nós podemos receber do Senhor a vitória, a recompensa, a multiplicação e a bênção que vem de ti. Senhor Jesus, eu apresento a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários desta oração. Que o Senhor venha curar, libertar, transformar e realizar o impossível e o sobrenatural. Pela fé eu te peço, Senhor, faz uma cirurgia espiritual, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação. Quebra as correntes, quebra, Senhor Deus, os cadeados, tudo aquilo que tenta impedir a vitória desta pessoa. Que todo mal caia por terra e o teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado. Deus, nós oramos de todo o nosso coração, te pedimos com toda a nossa fé e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você, como é que foi o seu dia hoje? De 1 a 10, qual nota você daria? Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado na presença do Senhor. Graças a Deus o meu dia foi muito bem. E que a nossa noite seja uma noite poderosa, uma noite de muitas revelações de Deus para os nossos corações. Vamos lá. No começo desta live de oração eu falei sobre fé.
E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver, mas com o coração nós cremos, com o coração nós tomamos posse. A fé é um divisor de águas. É através da fé que nós podemos alcançar o sobrenatural. Quem perde a fé, perde a vida. Porque o que torna um ser humano vivo é a fé. A fé, ela é muito importante na caminhada, principalmente diante dos desafios da vida. Quando estamos diante de um desafio da vida, uma das coisas que mais precisamos ter é ter fé. Fé de que tudo vai dar certo, fé de que tudo vai ficar bem, fé de que o Senhor vai mudar a circunstância, vai abençoar as nossas vidas. E é por meio dessa fé sobrenatural podemos alcançar a vitória total e completa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Repetindo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de fé para agradar o nosso Deus. Amém? E eu quero ler um versículo aqui que fala justamente sobre fé. Olha só que versículo poderoso que eu vou ler para você. O versículo está em Marcos capítulo 5, verso 34. Então ele lhe disse, esse ele aqui é Jesus. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha só que versículo maravilhoso. Eu gosto desse versículo, viu? É um versículo que revela as profundezas do amor de Deus para conosco. Permita-me ler mais uma vez esse versículo poderosíssimo. Marcos capítulo 5, verso 34. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Jesus disse, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Essa palavra está falando com alguém aqui nessa noite. Filha, a sua fé a curou. Olha só. Deus está falando para você, filho, filha, a sua fé produziu um milagre. A sua fé realizou a cura. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O contexto desse versículo é uma história muito conhecida que já foi pregada diversas vezes. É a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma doença, ela sangrava, não parava de sangrar, 12 anos sangrando. E essa mulher estava fraca, debilitada. As palavras do Mestre Jesus foram certeiras no coração dessa mulher. Porque quando ela toca em Jesus, recebe imediatamente o milagre e fica curada para a glória de Deus. Mas o que me chama a atenção não é apenas a cura que acontece na vida dessa jovem senhora. O que me chama a atenção é as palavras de Jesus após aquela cura. Jesus, ele olha para os olhos daquela mulher e diz essas palavras: filha, a sua fé a curou. Eu acho bonito essa forma carinhosa que Jesus trata aquela mulher. Jesus não fala, serva, a tua fé a curou. Jesus fala, filha. Olha só que coisa bonita isso aqui, né? Isso me chama a atenção. Porque Jesus não fala assim, serva minha. Jesus olha para ela e diz assim, filha. É uma expressão de muito carinho. Jesus está tratando aquela mulher como uma filha. Isso é muito forte. Sabe por que Jesus chamou aquela mulher de filha e não de serva? Porque Jesus poderia ter dito serva minha, mas Jesus diz assim, filha. Sabe por que Jesus falou filha? Aquela mulher estava solitária.
Aquela mulher vivia muita solidão no coração dela. Devido ao problema de saúde que ela tinha, que era o fluxo de sangue, ela vivia afastada da sociedade, afastada dos seus entes queridos. Ela vivia afastada, possivelmente do esposo, se caso ela era casada. A Bíblia não relata se ela tinha filhos, se ela tinha esposo, mas se por acaso ela tivesse filhos e tivesse esposo, todo mundo tinha que se afastar dela, porque a mulher, naquele período de sangramento, ela precisava ficar afastada, era a cultura do povo. Ela precisava ficar afastada dentro do período. E aquela mulher está 12 anos nesse período de sangramento. As mulheres estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Ela estava 12 anos sem parar. Então, pela cultura daquele povo antigo, a mulher nessa condição precisava estar distante da sociedade. Ela não poderia se aproximar de ninguém, não poderia tocar em ninguém. Então, com certeza, essa mulher estava triste, abatida, cansada, porque ela tinha gastado todo o dinheiro que tinha com médicos. Com certeza, as pessoas da família dela tinham desistido dela. E ela estava lá, sem saber o que fazer, até o momento que ela sabe que Jesus está passando, aí ela tem a ideia. Agora eu vou receber o meu milagre. A Bíblia não fala se essa mulher tinha pai, tinha mãe. E se por acaso tinha pai e tinha mãe, os pais desta mulher estavam distantes dela. Olha só a situação dessa jovem senhora. Eu falo jovem senhora porque a Bíblia não relata a idade dela. Mas como ela estava há 12 anos com essa enfermidade de sangramento, possivelmente ela era uma mulher ali de 30 ou quem sabe 40 anos de idade. Pois bem, quando Jesus realiza o milagre na vida desta mulher, as primeiras palavras de Jesus para ela é: filha. E quando Jesus chama essa mulher de filha, isso significa muita coisa. Quando Jesus chama essa mulher de filha, Jesus quer dizer assim, ó: está aqui quem vai te acolher. Está aqui quem vai estar com você no momento de sofrimento. Está aqui quem não vai te abandonar. Está aqui o seu mestre, o seu Senhor, o seu Pai. Quando Jesus chama essa mulher de filha, ele está dizendo assim, ó: não te preocupas, porque o tempo de solidão acabou hoje. Eu sou o teu pai espiritual e você é a minha filha. Muitos te abandonaram, muitos viraram as costas para você, mas eu não te abandono. Está aqui o seu pai, minha filha. Então aquilo confortou, porque aquela mulher não precisava de uma cura física apenas. Aquela mulher precisava de uma cura também na alma dela. Interessante, né? Porque ela estava 12 anos sofrendo, e você sabe, 12 anos de sofrimento, isso afeta o psicológico de qualquer pessoa. Então o psicológico daquela mulher estava machucado. A mente dela estava ferida, ela estava cansada do sofrimento. Mas Jesus acalma o coração dela chamando de filha. Mas não para por aí. Jesus diz assim, ó: filha, vírgula, a sua fé. Jesus não diz assim, a minha fé. Olha só que interessante isso aqui, ó. Redobre a sua atenção para que Deus quer falar com você nessa noite. Você não está aqui por acaso não, tá? Deus está falando com alguém e você, esse é alguém que Deus escolheu para falar nesta noite. Primeiro Jesus chama essa mulher de filha e depois ele diz assim, a sua fé. Ele não diz a minha fé. Olha só que interessante, né? Ele não diz a minha fé te curou. Porque Jesus poderia ter dito, né? A minha fé te curou. Mas Jesus não disse isso.
Jesus disse assim, ó, filha, a sua fé lhe curou. Jesus tinha fé de curar aquela mulher? Tinha. Óbvio que Jesus tinha fé de curar aquela mulher. Mas Jesus está passando a responsabilidade do milagre para ela. E Jesus está falando, olha, não foi a minha fé que fez o milagre, foi a sua fé. E sabe o que Deus está falando conosco através desta palavra? Que o milagre vai acontecer por intermédio da fé que Deus lhe deu. Por isso a necessidade, por isso a importância, por isso a necessidade máxima de termos uma fé grande e não uma fé inesquecível. Perdão, uma fé esquecível. Uma fé que se esquece. Tem uma fé sobrenatural. É claro, é evidente que Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que um grão de mostarda é pequenininho, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir para que uma montanha que se transporte para o meio dos mares. Olha só que incrível. Jesus está falando que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. E sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? O tamanho de um grão de mostarda é do tamanho da ponta de uma agulha. É um grão bem pequenininho. E Jesus está dizendo, se vocês tiverem uma fé pequenininha, vocês vão pedir para uma montanha que é gigante, para que essa montanha se transporte para o meio dos mares. E nada será impossível para vocês. Alguém pode falar para mim e dizer, mas pastor Bruno, a minha fé é pequena demais. A resposta é, se a sua fé é pequena, é com esse grãozinho de fé que você vai ordenar a montanha se transportar para o meio dos oceanos. E nada será impossível para você. Então Jesus diz àquela mulher, número 1, Jesus diz, filha, paternidade, amor incondicional. Jesus está tirando aquela mulher de uma depressão, porque ela estava depressiva com a doença que destruía a vida dela. Então Jesus chama ela de filha, e isso aqueceu a alma dela. Isso fortaleceu a esperança dela. Então Jesus diz assim, filha, a sua fé a curou. Aí Jesus diz mais, vá em guerra? Não. Vá angustiada? Também não. Vá o quê? Vá em paz. Vá em paz. Olha só que lindo. Jesus faz aquele milagre por intermédio da fé daquela mulher. Ela recebe a cura e Jesus chama ela de filha. Jesus parabeniza a fé dela e depois diz, agora vá. Vá em paz. Como quem diz, vá para sua casa. Vá reencontrar o seu esposo, reencontrar os seus filhos. Vá reencontrar a sua família. Vá viver a sua vida agora, livre desse mal, curada totalmente. Vá em paz. O que é paz? Paz é aquele sentimento puro, eterno e poderoso que habita dentro do coração daqueles que olham ao redor e diz, está tudo sossegado, está tudo sobre o controle do Deus que é vivo. Isso é paz. É a convicção, é a certeza de que tudo está no controle daquele que vive, daquele que reina, daquele que é eterno, daquele que é poderoso. Então Jesus está dizendo, vá em paz, minha filha. Como quem diz assim, ó, vá em paz porque já deu tudo certo.
Vá em paz, porque o milagre já aconteceu. Vá em paz, porque a sua vida não será mais de solidão. Vá em paz, porque a partir de agora é uma nova história. Vá em paz, porque aquilo que você viveu de dor, você não vai viver mais dor nenhuma. Vá em paz, porque a partir do dia que se chama hoje, você viverá o sobrenatural, viverá o milagre na sua vida. Vá em paz. Que maravilha! Aí Jesus completa dizendo assim, ó: vá em paz e fique livre. Quando Jesus diz fique livre, isso significa fique livre para sempre. Fique livre por toda a sua vida. Você nunca mais vai ter esse sofrimento. Você não vai sofrer mais. Vá em paz e fique livre para sempre. Livre do seu sofrimento. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Eu estou te livrando do sofrimento, diz o Senhor. Porque o Deus que atendeu esta mulher é o mesmo Deus que nos atende. E Deus está dizendo: eu te dou liberdade. Eu te torno livre deste sofrimento que você está passando. Então vá em paz, toma posse da vitória. O Deus que visitou aquela mulher com cura é o Deus que nos visita nesta noite, e Ele está dizendo: filho, filha, a tua fé fez um milagre. Vá em paz e fique livre deste sofrimento que te atormenta. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Coloca aqui só essa palavra aqui nos comentários. Se você puder, digita esta palavra aqui, ó. Fé. 2 letras, você vai escrever só isso. Quando você escrever a palavra fé, Deus vai te visitar com um milagre. Vou repetir mais uma vez. Quando você escrever aqui nos comentários a palavra fé, Deus vai te visitar com um grande milagre. É só 2 letrinhas aí no seu celular. Você vai pegar o seu celular aqui, ó, e vai digitar, ó, fé, F, um acento no E. Amém. Muitas pessoas estão escrevendo fé. Toma posse aí, minha irmã. Todos vocês que estão escrevendo a palavra fé, toma posse hoje, agora, neste momento, do milagre de Deus na sua vida. Porque através da fé, essa montanha vai sair do lugar. Através da sua fé, esta doença vai ser repreendida. Através da sua fé, Deus vai entrar com salvação no seu lar, na sua casa. Nós tomamos posse e pela fé e na força da fé, vamos orar nesse momento. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos tomar posse do milagre. Eu quero convidar você para juntos intercedermos ao Senhor. E nesse momento, oremos ao Deus Todo-Poderoso. Deus, Tu és santo, e a Tua santidade é para sempre. A Tua palavra diz que Tu és santo, santo e santo, o Senhor dos exércitos. A palavra fé é uma palavra tão pequena, 2 letras, F e o acento no E. Uma palavra pequena, porém, pode realizar um milagre surpreendente. A palavra fé pode ser pequena, mas o milagre sempre será grande. A vitória sempre será maior. A conquista sempre será confirmada. Eu apresento, Senhor Jesus, a todos que escreveram a palavra fé nos comentários desta oração, que um grande milagre
dentro de 24 horas, possa acontecer na vida deste homem, na vida desta mulher, pela fé, na força da fé, na certeza da fé, na confiança da fé, na conquista da fé, nós suplicamos, pedimos, imploramos o milagre e a vitória gigantesca na saúde, na família, nas finanças, em todas as áreas da vida desta pessoa, protegendo, guardando, livrando, sendo nosso escudo protetor, sendo o nosso abençoador. Pela fé nós clamamos, pela fé nós pedimos e pela fé te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. De antemão, pela fé, nós te dizemos obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida do teu povo, na vida da tua igreja, nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela fé nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e todos juntos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Por gentileza, coloca esta oração nos status do seu WhatsApp. Manda para mais alguém, pela fé, manda para mais alguém. Diz assim, ó, manda uma mensagem assim para a pessoa, ó, receba novas forças. Ou apenas coloca assim, ó, receba mais fé, e manda esta oração para mais alguém. Manda lá no Instagram, no WhatsApp, vai ser uma bênção na vida de outra pessoa e o Senhor retribuirá na tua vida mais e mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva gratuitamente e acompanhe as nossas orações. E lembre-se sempre, você nasceu para reinar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para triunfar, você nasceu para vencer, viver todas as promessas de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Uma boa noite para vocês. Te amo no amor de Cristo Jesus. Um grande abraço no teu coração. Fiquem todos com Deus e até a nossa oração da manhã. Que Deus abençoe e até breve. A paz do Senhor.